Vamos iniciar a nossa série de mensagens, a nossa série de pensamentos que vamos desenvolver de hoje até sexta-feira, ao longo de 5 noites que nós chamamos de 5 noites maravilhosas da graça de Deus. Abra em Deuteronômio, capítulo 28. O tema da mensagem é o caminho para as conquistas da vida, parte 1. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele dá uma lista tremenda de bênçãos. Eu vou apenas destacar algumas. Versículo 3, por exemplo: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. O versículo 6: bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. No versículo 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Bom, vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre a palavra dessa noite. Oremos ao Senhor, Deus do universo. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus, e nós somos o Teu povo, e aqui estamos para ouvir a Tua voz, para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter muitas conquistas ao longo da nossa vida. Então que nessa noite, meu Deus, e em todas as outras que se seguirão a esta, nós possamos aprender coisas que venham mudar completamente o rumo de nossas vidas, que venha abrir novos horizontes, que venha possibilitar novas e maiores conquistas, e que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado através de nossas vidas. Então fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, fala aos Teus pequeninos, aqueles que o Senhor com mãos de misericórdia conduziu até esse santuário nessa noite. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a inspiração para que eu possa explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. E que tudo que for proclamado aqui, meu Pai, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor,
para o crescimento espiritual do teu povo, da tua igreja, para o engrandecimento da tua gente. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela está cheia de promessas de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo disse em Efésios que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Só que, para nós tomarmos posses dessas bênçãos de Deus, para que nós possamos desfrutar de todas as promessas de Deus para nossas vidas, para que nós possamos obter conquistas ao longo do dia a dia da nossa existência, tudo isto está condicionado a uma coisa: a nossa obediência a Deus. Tudo está condicionado aqui. Por exemplo, a terra de Canaã, Deus deu essa terra aos hebreus. É de vocês, eu vos dou uma terra que mana leite e mel. Era deles. Era uma promessa maravilhosa de Deus. Era uma terra fértil. Era a melhor terra que podia existir. Só que, quando eles chegam em Canaã e adentram Canaã, para eles serem bem-sucedidos, era fundamental a obediência a Deus. Era fundamental. Se não houvesse a obediência, não haveria sucesso. Você quer ver? Aqui mesmo em Deuteronômio, capítulo 30, 2 páginas à frente. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler do versículo 15 em diante. Olha o que Deus fala com o povo hebreu. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha, preste atenção, isso aqui, irmãos, é princípio de vida para o povo de Deus. Tanto o povo que viveu no passado, na velha aliança, como para o povo que está vivendo no presente, na nova aliança. É princípio. Se obedecer, tem sucesso, tem o bem, tem a garantia de que Deus vai fazer você ser bem-sucedido. Nós, da graça de Deus, sabemos muito bem que nós não temos livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio, mas você tem arbítrio. Ou seja, você pode escolher obedecer, desobedecer, obedecer em parte, obedecer no todo. E essas tuas escolhas é que vão determinar ou o teu sucesso ou o teu fracasso. Por que eu estou dizendo isso logo no início? Porque criaram aí um evangelho onde se ensina que basta a pessoa dizer que crê na palavra, que crê em Deus, que Deus já fica obrigado a conceder vitórias. É isso o evangelho que, via de regra, se ensina.
O pregador se vira para a pessoa e pergunta: você crê na palavra de Deus? Você crê em Jesus? Basta a pessoa dizer eu creio, e ele já afirma categoricamente: pois a partir de agora, Deus vai te dar muitas vitórias. Ora, quer dizer que pelo simples fato da pessoa dizer que crê na palavra, que crê em Jesus, isso é prova, isso é garantia que a partir daí Deus vai dar muitas vitórias a essa pessoa? Claro, é evidente que não. É preciso muito mais do que isso. É preciso uma obediência prática, pois Tiago diz: a fé sem obras é morta. A fé sem atitudes não tem valor algum. Não é uma fé só de palavra. Eu creio. Você crê na palavra? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Não. É preciso que haja amor por tudo aquilo que Deus fala. É preciso que haja amor por tudo aquilo que Deus determina. É preciso que o teu coração esteja 100% envolvido com a palavra de Deus. A pessoa tem que ser obediente àquilo que ela diz crer. Você crê na palavra? Creio. Mas que palavra você crê? Você conhece a palavra? Porque não existe fé sem obediência. Fé é obediência. Então a pessoa tem que ter uma intimidade com Deus, tem que ter fome da palavra, tem que ter fome de orar, tem que ter um desejo ardente de estar presente em todos os cultos da igreja. Olha, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Por exemplo, no Salmo 42, marca aí na tua Bíblia. Versículo 1 e 2. O salmista diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quer dizer que está aqui um homem que tinha uma ambição profunda de ter um relacionamento profundo com Deus. Está aqui, ó. Olha o que esse homem aqui ambicionava. Ter um relacionamento profundo com Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, né? É tão conhecido o capítulo 11 de Hebreus como a galeria dos grandes heróis da fé. Capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você vê, isso é fé. Ele obedeceu a Deus, ele construiu uma arca gigantesca. Isso exigiu um esforço enorme, uma abnegação tremenda desse homem, um amor a Deus extraordinário, um temor violento, uma obediência, uma renúncia, uma fidelidade. Está aqui. Foi uma tarefa difícil. Imagina, naquela época, se construir uma arca que é quase do tamanho dos grandes transatlânticos de hoje. Você já imaginou isso na época de Noé? Tarefa árdua. Para esse homem executar isso aqui, ele o fez com muitas dificuldades, mas nada fez Noé parar, nada fez esse homem aqui desanimar. Você não vê em nenhum momento Noé reclamar de nada, absolutamente nada. Então, meus irmãos, se você não tiver uma fé de atitudes, uma fé de obediência prática, não é só obediência, eu creio, isso aí não vale nada. Se você não tiver uma fé de renúncia, se você não levar Deus a sério, se você negligenciar a palavra, Deus nunca vai fazer você conquistar as tuas vitórias. Nunca. Olha, resistir a obedecer aquilo que Deus manda, conduz à derrota, conduz ao fracasso. Grave isso aí, por favor.
no livro do profeta Oséias. Marque aí. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Versículo 3. Ele diz assim, o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Quer dizer que é fundamental conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque, irmãos, como é que eu posso ser fiel a quem eu não conheço? Me responda. Como é que eu posso obedecer a uma coisa que eu não tenho conhecimento? Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não conhecer a palavra de Deus? Aqui no capítulo 4, versículo 6, olha o que ele diz. Isso é Deus falando. O meu povo está sendo destruído por causa dos trabalhos de macumba. Por causa do olho gordo. Às vezes eu ando na rua e vejo, o cara bota no automóvel um adesivo, está amarrado o olho gordo. Quanta ignorância, né? Ao invés de cristianizar as pessoas, estão cretinizando as pessoas. Porque isso é uma cretinice. A verdade é essa aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nunca se viu tanta falta de conhecimento no povo de Deus como nos dias que nós estamos vivendo. Nunca. É impressionante. Eu fico abismado. Cada dia que passa, eu fico mais abismado ainda. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha, tem muita gente, irmãos, vivendo em desobediência a Deus, porque não conhece a palavra, porque não conhece o Deus da Bíblia, porque não conhece as Escrituras. E aí são destruídos, são fracassados, não conquistam nada. Às vezes o sujeito está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você olha para a vida do cara, está faltando tudo. Está faltando tudo. Não tem nem comida, não tem paz, não tem uma família, não tem um casamento bem sucedido. E eu digo para você uma coisa: a única maneira de alguém conhecer Deus é através da Bíblia. Se você não lê Bíblia, se você não ouve a pregação da verdade, fica só ouvindo as histórias, porque o que mais tem hoje são contadores de história. Pregador é coisa muito rara. O cara vai um dia na igreja, aí o pseudo-pregador diz: vamos ouvir a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, e porque Jesus curou o leproso. Vai na outra semana, porque Jesus curou os cegos. Vai na outra semana, a mulher hemorrágica. Vai na outra semana, o Naamã que mergulhou nas águas. Vai na outra semana, o Zaqueu que desceu da árvore. Vai contar história assim no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então tem um monte de criança querendo ouvir história. Não se ouve a palavra. Então, se não ouve a pregação da verdade, você não conhece Deus, você não conhece as Escrituras. E aí você erra. Jesus disse isso. Então, preste atenção. É esse conhecimento das Escrituras que faz você se colocar à disposição de Deus. Você coloca à disposição de Deus o teu tempo, o teu dinheiro, os teus talentos, os teus bens. Tem gente que vem à igreja só para receber, nunca está disposto a oferecer nada para Deus nem para ninguém. Não visita ninguém, não evangeliza ninguém,
não ajuda em nada, é um zero à esquerda. Olha, Deus abomina isso, irmão, abomina. A pessoa está dentro da igreja, é sempre do contra, não se relaciona com os outros irmãos, é aquela pessoa antipática, soberba, sempre mal-humorada. Ora, se você está vivendo dentro da igreja e é sempre do contra, não se relaciona com os outros irmãos, é antipático, é soberbo, é mal-humorado, se você não consegue se envolver com as coisas do reino, se você não consegue estar em harmonia com os outros irmãos, como é que você vai querer viver a eternidade no reino de Deus junto com os irmãos? Uma incoerência total e completa sem tamanho, irmão. Então a regra é a seguinte: em primeiro lugar, vem a obediência a Deus. E por consequência dessa obediência, de acordo com a vontade soberana de Deus para a tua vida, as conquistas do dia a dia da vida. Amém? Grave isso. De acordo com a vontade soberana de Deus para a tua vida, virão as conquistas da vida. No mundo espiritual evangélico, quando se fala de conquistas, como nós estamos falando hoje, no dia a dia da vida, a primeira coisa que o pessoal imagina é conquistar dinheiro, conquistar a casa própria, conquistar um automóvel 0 quilômetro, uma posição de destaque na sociedade. Via de regra, é isso que logo vem na cabeça das pessoas. Claro, tudo isso são coisas que nós podemos conquistar. Podemos, mas não são as coisas mais importantes. Eu diria até para você nessa noite, que em certo ponto, são até indispensáveis. Até indispensáveis. Por que eu digo isso? Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu posso ser um homem vitorioso sem ter um automóvel. Você pode ser um homem ou uma mulher vitoriosa sem nunca ter tido um automóvel. Você pode ser uma pessoa vitoriosa sem ter uma casa própria, sem ter muito dinheiro, sem ter uma posição de destaque na sociedade. Porque essas coisas não preenchem o vazio do homem. Essas coisas não garantem a felicidade. Tem muita gente nesse mundo, a maioria, que tem automóvel, tem casa, tem dinheiro que não sabe onde guardar, que é influente, que é uma pessoa famosa, mas carrega um vazio dentro da alma. São pessoas tristes, são pessoas angustiadas, são pessoas depressivas, são pessoas que estão sempre para baixo, têm uma baixa autoestima. Porque, irmãos, se as conquistas materiais preenchessem o vazio do homem, se as conquistas materiais trouxessem felicidade e paz ao ser humano, rico não se suicidava. Concorda comigo? Não se divorciava. Rico não tinha depressão. Rico não procurava o analista para fazer análise. Não ficava dependente de droga, dependente de álcool. Não ficava. Então, por isso que eu disse, essas coisas, às vezes, são até indispensáveis. Você pode ser uma pessoa vitoriosa sem ter nada dessas coisas aqui. Você sabe o que é que Paulo disse a Timóteo? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, leia o versículo 8. Isso é Deus falando. A maioria das denominações é proibido pregar isso aqui. Principalmente nas que proclamam a teologia da prosperidade. Essa desgraça que está aí implantada. Duvido eles pregarem isso aqui. Olha o que Deus está dizendo, para você e para mim. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Está aqui escrito. Por isso eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu falo de conquistas na vida, eu não estou me referindo obrigatoriamente à conquista de bens materiais. Não,
Antes disso, é mais importante você conquistar, viver uma vida de paz, a conquista de uma família feliz, de um casamento bem-sucedido, a conquista de você criar os teus filhos com sucesso, antes de qualquer conquista de bens materiais. Um grande naturalista do século XIX, David Thoreau, devia ser francês, pelo nome, ele dizia que a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem a qual ele possa viver. Olha o que ele falou. A riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas sem as quais ele possa viver. Ou seja, quanto mais coisas houver que ele possa viver sem elas, mais rico esse homem é. Que diferente do conceito de hoje, né? Hoje diz o contrário. Quanto mais coisa você tiver, mais você será feliz. Mentira. Aqui no versículo 9, vamos ler o 9 e o 10. Ora, os que querem ficar ricos, a turma que fica correndo aí atrás de riqueza, corrente disso, corrente daquilo, noite dos empresários, corrente da riqueza, do diabo, do satanás, isso é para eles. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Porque tem gente que diz, o dinheiro é o mal desse mundo. Mentira. A Bíblia não diz isso. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quer dizer que os que querem ficar ricos, os que querem ficar milionários, caem em muitas tentações e ciladas. Então, quando eu falo de conquistas, eu não estou dizendo que você tem que ficar milionário, que você tem que ter muita riqueza, um acúmulo de bens materiais. Não. Quando eu digo que você tem que conquistar, eu estou dizendo que você tem que ter uma vida bem-sucedida. Tem nada a ver com que ficar rico e ficar milionário. Aí eu faço uma pergunta. Quem aqui quer conquistar vitórias na vida? Quem quer, levante a mão. Eu já sou o primeiro a levantar logo. Todos nós queremos, não é? Então, um conselho para você. Dê o melhor de si naquilo que Deus colocou na tua mão hoje. O que Deus tem colocado na tua mão hoje? Não é amanhã, não é daqui a um ano, hoje. O que Deus colocou na tua mão para você fazer? Dê o melhor de si. Pegue isso que Deus te deu hoje, seja um emprego, seja um negócio, não importa o que seja. Olha, bote para quebrar, meu irmão. Faça a coisa bem feita, faça com amor, faça com garra. Esse é o primeiro conselho. Outra coisa, as conquistas do dia a dia da vida começam com aquilo que você escolhe. Eu disse ainda há pouco que você não tem livre-arbítrio, mas você tem arbítrio. Então escolha. O que você quer da vida? Onde é que você quer chegar? Pastor, o senhor sabe que eu nem pensei nisso ainda na minha vida? Caramba, rapaz. Se você não sabe o que quer, se você não sabe onde você quer chegar, olha, estou com pena de você, viu? Você já está descendo a ladeira do fracasso, meu irmão. Já começou a descer a ladeira do fracasso. Não tem coisa pior do que uma pessoa indecisa, do que uma pessoa que não tem objetivos, do que uma pessoa que não sabe o que quer. O que você quer? Eu quero um emprego, pastor. Que emprego? Que emprego você quer? Tem que decidir. Não pode deixar a coisa solta assim. Não, pastor, eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter dinheiro para pagar o meu aluguel,
para pagar o colégio dos meus filhos, para comprar roupa para a família, colocar comida na minha mesa. Quero viver uma vida digna. Ok. Então, faça as tuas escolhas com sabedoria e com inteligência. Não faça as tuas escolhas baseadas na opinião de terceiros, baseado na opinião de outros irmãos. Não faça as tuas escolhas baseadas na tua emoção, baseadas naquilo que pode dar dinheiro. Às vezes o cara não tem nenhuma vocação para informática. Ele até detesta, mas alguém disse para ele: olha, o que dá dinheiro hoje é informática. Aí ele vai fazer uma faculdade dessa área sem gostar do negócio, vai quebrar a cara. Vai viver infeliz. Não vai ter prazer na vida. Um dia desse eu, inconsequentemente, conversando com o Rodrigo, eu digo: Rodrigo, você está fazendo faculdade de História? Ele disse: é. Isso é para quê? Para dar aula? Ele disse: é. Eu digo: mas Rodrigo, dar aula de História? Esse pastor é o que eu gosto. É o que eu gosto. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto só porque dá dinheiro? Legal, né? Não, é o que eu gosto. Então, faça as tuas escolhas assim. Porque se você não fizer assim, você vai se dar mal, meu irmão. Então veja, recapitulando. Em primeiro lugar, você tem que fazer as escolhas certas. Diga para o irmão do lado: você tem que fazer as escolhas certas. Agora, prepare aí. Segundo lugar, você tem que ter ambição. Pastor, ambição é pecado, pastor. Não. Ambição é uma coisa que você pode ter no sentido bom ou no sentido mau. Nós que somos de Deus, devemos ter as nossas ambições no sentido bom. É quando você tem um desejo de conquistar um ideal, de alcançar um alvo, de alcançar um objetivo. Então, qual é a tua ambição hoje? Pastor, eu não sei. O que tiver de ser está ótimo para mim, o que acontecer está maravilhoso, qualquer coisa serve, estou aqui só esperando. Então eu lamento dizer que você é uma pessoa que é séria candidata ao fracasso. Mas está candidatíssimo ao fracasso. Olha, irmãos, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro apenas com o 2º grau incompleto. Até hoje. Tem gente que acha que eu sou formado, que eu tenho PhD no segundo. Não tenho nada, absolutamente nada. Nunca passei nem na frente de uma faculdade. A não ser ali na Washington Soares, quando eu passo de automóvel em frente à Unifor. Foi a única vez que eu passei. Eu tinha o 2º grau incompleto. O meu primeiro emprego foi servente de fábrica. Mas qual era a minha ambição naquela época? Sabe qual era? Ter uma qualificação profissional na minha carteira. Ter uma qualificação na carteira profissional. Eu não podia viver a vida inteira como servente. Se eu não tivesse, aonde eu fosse procurar emprego que mostrasse, só iam me dar vaga de servente. Então a minha ambição era essa. Só que eu entendi que para eu ter isso, para eu conseguir alcançar esse alvo, eu ia ter que dar duro. Ninguém me ensinou, eu não tive um pastor na época que me ensinasse isso que eu estou ensinando hoje à noite. Não, até porque na época eu era católico. Apostólico, romano, macumbeiro. Mas eu mesmo determinei que eu ia ser o melhor servente de fábrica. Eu determinei. Eu digo: eu vou ser o melhor aqui nessa coisa. Olha, eu varria, eu dava duro, trabalhava servente de fábrica e metalúrgica. Bota aquelas luvas grossas, tá o maçariqueiro cortando chapa de aço, caindo os pedaços. O servente tem que ir ali, às vezes, pegando fogo, pegar logo aquilo e jogar dentro de uns
como se fosse uns containers de lixo, né? Está sempre varrendo, manter os corredores limpos. Olha, não é fácil não, é duro, viu? É duro o dia inteiro fazendo isso. Eu carreguei muito peso, meu irmão. Eu varri muito chão. E outra coisa, eu não esperava que meu chefe mandasse. Eu já sabia o que é que tinha que fazer, eu me antecipava. Às vezes eu estava assim, passava no lugar, opa, pedaço de ferro, o cara acabou de cortar. Aí eles, às vezes vinha o chefe, Magno, vai ali e pega uma... Já peguei. Muito bem, parabéns. Eu digo, eu vou ser o melhor. Sabe o que aconteceu? O meu engenheiro-chefe, lembro como se fosse hoje, Dr. Edson, engenheiro Edson, viu a minha dedicação. Um dia ele me chamou e disse, Magno, vem cá. A partir de hoje, eu vou colocar você para trabalhar nesse departamento aqui, de PCP, Planejamento e Controle de Produção. Você vai trabalhar agora aqui dentro. Puxa, já era junto com umas 20 pessoas. Ar-condicionado, eu junto com a turma, não sabia nada. E você vai aprender. Você senta do lado deles. Olha, aí é contigo, aprenda, estou te dando uma oportunidade. Eu, como é que é isso? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu era cri-cri. Pensa num cara cri-cri. Para aprender. Eu queria aprender. Eu podia ficar acomodado. Voltava para ser servente. Irmãos, com menos de 6 meses, esse homem me chama e diz, entrega a tua carteira de trabalho lá no departamento pessoal, que você vai ser qualificado como auxiliar de PCP. Auxiliar de Planejamento e Controle de Produção. Eu digo, puxa, já não era mais servente. Aprendi. Apareceu a oportunidade de eu aprender a ler desenho mecânico. Ele disse, olha, quando não tiver nada para fazer, entra na sala de projetos. Pode perturbar a turma lá. Diz, me ensina aqui, como é que lê isso? Como é que é isso aqui? Alguém aqui trabalha com desenho? O mecânico, o engenheiro Eric trabalha. Quem mais? Sebastião. É uma coisa complicada, é difícil. Você olha e não entende nada. Eu ia lá. Vai lá. Quer dizer que o cara estava apostando em mim. Eu aprendi a ler desenho. Eu agarrei a oportunidade com unhas e dentes. Não demorou muito, meu irmão. Não demorou nem um ano. Esse engenheiro me qualifica como coordenador de PCP. Eu já tinha capacidade de gerir todo o planejamento e controle de uma produção de uma fábrica. E o salário crescendo. Fui para a Nuclebras, fui qualificado como técnico especializado em fabricação nuclear. Você pensa que foi fácil? Você pensa que foi mole, que caiu do céu? Não. Eu trabalhei duro. Havia um acordo Brasil e Alemanha, os alemães vinham trabalhar na Nuclebras para passar know-how, transferir know-how. A turma não estava nem aí, meu irmão. Emprego federal, não pode mandar embora, naquela hora não podia mandar embora, naquela época. Eu digo, não, eu quero aprender esse treco aqui. Eu grudava, e sem falar alemão. Ô Guzek, como isso aqui? Eu não entender isso aqui. E o cara me entendia. Eu, Nunca faltei trabalho. Nunca. Procurei aprender o máximo. Eu era tão dedicado que eu só estava fazendo um trabalho. Eu preciso acabar esse projeto, amanhã de manhã tem que entrar na fábrica isso aqui. Aí dava 5:30 da tarde, a hora que terminava o expediente. E eu não estava afim de fazer hora extra,
vezes estava cansado, queria ir para casa. Eu pedi autorização ao meu chefe para levar o trabalho e fazer em casa. E era uma mão de obra, viu? Porque você levava documentos que eram coisas que tinham a ver com a fabricação nuclear, que eram de sigilos. Não podia estar na mão de qualquer um. E fazia-se o memorando para eu chegar na portaria, entregar a segurança e ele dizer, tá autorizado a levar para casa. E eu levava, e eu trabalhava até a hora que fosse necessário. E quando eu chegava do dia 7h30 da manhã, já estava o negócio na fábrica. Sem ganhar hora extra. Sem ganhar hora extra. Meu chefe às vezes saía para almoçar, 12h30, 1h. O nosso almoço era de 12h a 1h. Mas chefe é chefe, né, meu irmão? Os caras que eram chefes, a engenheirada saía, tinha uma praia lá perto, iam almoçar na praia, sua peixada, seu caranguejo, apesar de ter um restaurante muito bom, mas eles iam. Voltavam 3h. Às vezes o meu chefe entrava na sala, estava a turma lá, todo mundo lendo jornal, batendo papo, pé em cima da mesa, cadeiras. Aí ele entrava, pegava todo mundo de bobeira. Isso é porque me dizia, aí dizia, cadê o Magno? Está lá embaixo na fábrica. Aí ele ia na janela, eu estava lá correndo atrás. Nunca me pegou de bobeira. Eu nunca precisei de um chefe estar presente para eu fazer o que tinha que ser feito. Eu sempre fui fiel. Amém? Então, aquilo que eu ambicionava, eu conquistei. Eu agarrei as oportunidades que o nosso Deus colocou em minhas mãos, irmãos. Eu agarrei todas as oportunidades que Deus me deu. Não desperdicei uma. Por isso que eu conquistei aquilo que eu ambicionei. Tem um exemplo aqui na Bíblia, que eu acho maravilhoso, dessa coisa de aproveitar as oportunidades que Deus concede. Abra, por favor, em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 25 e 26. Eu até falei num desses cultos passados, mas falei en passant, né? Todos encontraram? Quando Davi foi a mando do pai dele, Jessé, levar pão e queijo para os irmãos dele e para o comandante da guarda, o exército de Saul. Então diz assim, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E aí repetiram para ele. Olha como isso aqui é interessante, presta atenção. Presta atenção, olha para cá, não cochila não. Davi era de uma família pobre, tomava conta das poucas ovelhas que o pai possuía, e humanamente falando, irmãos, não havia perspectivas dele mudar de vida. Não havia perspectivas. A tendência é que ele fosse pastor de ovelha o resto da vida. Só que, no dia que ele chega, trazendo pães e queijo para os irmãos dele, para o comandante da guarda, e ele vê toda aquela situação que estava ocorrendo diante dos seus olhos, ele viu a oportunidade de mudar de vida. Como é que vocês estão falando aí? Vocês estão dizendo que o rei Saul vai acumular de riqueza o homem que vencer esse gigante, que matar esse cara, ainda vai dar a filha dele para ser esposa. O cara vai se tornar genro do rei. E a família do cara ainda vai ficar isenta de todos os impostos de Israel. É verdade, é isso mesmo. Davi não titubeou. Foi à luta, enfrentar o gigante. Então você está vendo que Davi teve a ambição
ele teve o desejo naquele momento de se tornar genro do rei, de ganhar riquezas. Mas presta atenção, até aqui, ele não ambicionava nada disso. Ele nem pensava nisso aqui. Ele passou a ter isso como alvo a partir do momento que ele viu Deus colocando diante dele a oportunidade. Ele disse, puxa vida, Deus me traz aqui, meu pai me manda vir, e agora eu estou vendo, ele disse, isto é uma oportunidade dada por Deus. Não pensou duas vezes. Ele não usou a fé apenas por usar a fé. Ele disse, olha, vale a pena eu usar a minha fé pelo objetivo que eu posso conquistar. Vale a pena. Por isso que eu pergunto, onde é que você quer chegar? Qual é o teu alvo? Quais são os teus objetivos? Quando eu pensei em ser pastor, olha, eu decidi que eu não queria ser apenas mais um pastor. Eu disse, eu não quero. Eu quero ser um pastor diferente. Eu não quero ser como os pastores que eu via. Eu quero ser um pastor intrépido. Eu quero ser um pastor ousado. Eu quero ser um pastor destemido. Eu quero ser um pastor sábio. Eu quero ser um pastor que maneja bem a palavra da verdade, que tenha coragem de combater os inimigos de Deus. Nunca tive ambição por riquezas, por bens materiais. Não, a minha ambição era ter conhecimento, era ser sábio. Eu dizia, Senhor, eu quero conhecimento. Eu quero ser pastor conhecendo a tua palavra. Me dê capacidade para dirigir o teu povo. Era o que eu pedia a Deus. Por que você acha que hoje eu sou o pastor que eu sou? Por que você acha que hoje eu prego esse mesmo evangelho que Paulo pregou? Porque Deus satisfez a minha ambição. Segura um pouco aí. Olha, abra em 2 de Crônicas, capítulo 1, 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Diga amém. Posso ler? Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Você já imaginou isso? Você já imaginou Deus aparecer a você essa noite, de carne e osso, frente a frente, e dizer, peça o que você quiser que eu te dê? O que é que você pediria, hein? Pensa aí. Peça o que você quer. O que é que você quer que eu te dê? Pode pedir, que eu te dou. Salomão respondeu, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Dá-me conhecimento. O que é que você está querendo? Conhecimento. Olha o que Deus responde para Salomão. Porquanto foi este o desejo do teu coração, não me pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Ah, tremendo.
Quer dizer, Deus disse, esse homem não tem o coração em bens materiais. Esse homem não está preocupado com fama. Esse homem não está preocupado em viver muitos anos. Não está preocupado em ver os inimigos dele mortos. Esse homem só está pedindo conhecimento. Pois além de sabedoria e conhecimento, eu vou dar tudo isso para ele. Por isso que eu disse ainda há pouco, que se você quer conquistar vitórias na tua vida, dê o melhor de si naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos hoje. Dê tudo de si, meu irmão. Seja uma pessoa produtiva. Apresente resultados concretos naquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. Porque Deus odeia gente improdutiva. Rapidamente. Gênesis 2. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus está falando de quê aqui? Para cultivar e guardar produtividade. Para produzir. Irmãos, Deus não suporta improdutividade. Por isso que a ordem foi, vou colocar o homem aqui no jardim para cultivar e guardar. Ou seja, cultivar, produzir e não desperdiçar. Você lembra da parábola dos talentos? Lembra? Vamos ver rapidamente. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 14 em diante. Jesus contou essa parábola, preste atenção. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Cara produtivo, hein, rapaz? Dobrou os talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aí o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa especial isso aqui. Preste atenção. Aquele que enterrou o talento, Deus chamou de quê? Servo mau e negligente, improdutivo. Você não produziu nada. Então, se você quer conquistar alguma coisa nessa terra, meu irmão, minha irmã, vai ter que produzir. Vai ter que produzir.
Não tem outro jeito. Se você não produz, meu irmão, é preguiçoso, acomodado, não corre atrás. Olha, nem conte com a bênção de Deus na tua vida. Pode esquecer. Porque Deus jamais vai se manifestar em favor dos improdutivos. Tem que produzir. Diga graças a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Já vamos terminar. Já estamos caminhando para o finalzinho da mensagem. Tiago, capítulo 4, versículo 3. O Senhor diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha, para desperdiçar, Deus não vai te dar nada. Para desperdiçar, esqueça. Então, se quer conquistar, cultive, lavre a terra, trabalhe duro, não desperdice o que Deus está te dando, porque Deus não tolera desperdício. Pedis e não receber, porque pedis mal. Você pede para esbanjar nos teus prazeres, e para esbanjar em coisas bobas eu não dou. Para a gente fechar esse início de mensagem dessa série, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. Encontraram? Todos? Então vou ler. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não tem valor? Naquilo que não é pão? Você já reparou como as pessoas gastam dinheiro com bobagens? Como as pessoas compram só pela compulsão de comprar? Compram o que não precisam. Não pode ver uma propaganda na televisão, no jornal, numa revista, no outdoor, que já corre para comprar aquilo que a propaganda está anunciando. Não pode ser assim, irmãos. Tem gente que não pode ir a um shopping. Se for 10 vezes ao shopping, ela volta com 10 compras. Não. Você conhece gente assim? Eu conheço aos montes. Não pode ir num shopping sem comprar. Aí, como é que você vai querer ter se você desperdiça? Irmãos, eu nunca vi ninguém conquistar nada desperdiçando. Nunca vi. A pessoa tem uma renda de R$1.000, gasta R$2.000. Isso é um desperdício. Gasta mais do que ganha. Olha, gastar mais do que ganha é desperdício. É desperdício. Compra no cartão de crédito mais do que pode pagar. Aí quando vem a fatura, cai na mão, como se caísse na mão de um agiota perverso. Aí vai pagar um juro violento. Aí chega amanhã, nome no SPC, nome no Serasa, perde o crédito. Chega no banco, gerente, vem cá, quero falar contigo. Você está com o teu talão de cheque aí? Tô. Você pode me dar aqui, por favor? Você perdeu o teu cheque, tá, querido? Tá com o teu cartão? Tô, me mostra aí. Quebra na tua frente. A operadora mandou cancelar o teu cartão. Isso é desperdício. Como é que você vai querer conquistar coisas dessa forma? Não pode, irmãos. Gasta com bobagem, gasta com supérfluos, gasta com coisas. Eu conheço uma pessoa, é gente de família, parente. Ela viu um anúncio
na televisão. Ou foi numa revista, eu não me lembro. Mas, eu quero isso aqui, eu quero. Aí o marido dela foi e comprou. 1 ano e meio depois, ela não tinha nem aberto a caixa. Era uma panela de fritar sem gordura, não sei o que. 1 ano e meio depois. Isso, comprei para minha mulher, tem 1 ano e meio, nem abriu. O que é isso? Desperdício. Então, irmãos, para você conquistar coisas boas na vida, em primeiro lugar, seja obediente a Deus. Em segundo lugar, faça escolhas sábias, faça escolhas inteligentes, defina o que você quer, defina onde você quer chegar, agarre com unhas e dentes todas as oportunidades que Deus colocar no teu caminho. Surgiu uma oportunidade, por menor que seja, digo, opa, é o que Deus está me dando, é essa aqui que eu vou agarrar. E dê tudo, vá fundo, faça o melhor, entendeu? Se entregue àquilo. Faça com amor, com boa vontade, com esmero, com dedicação. Deus vai fazer coisas grandes. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E por fim, seja uma pessoa produtiva. E não desperdice. Você tem que produzir. Você tem que multiplicar. E aquilo que você for multiplicando, não desperdice. Quanto mais Deus te der, mais cuidado você tem de não desperdiçar. Porque Deus odeia desperdício. Amém? Isso é apenas o começo. Isso é apenas um pequeno preâmbulo, porque da manhã em diante nós vamos ver coisas ainda mais profundas, que eu tenho certeza vão mudar a tua visão, vão abrir novos horizontes, vão capacitar você a conquistar coisas que talvez você até hoje não tenha conquistado. Amém? Amém. Vamos falar daquelas pessoas que já conquistaram, mas o que elas conquistaram é nada diante do que elas podiam ter conquistado. Vamos falar daquelas pessoas que conquistaram, mas perderam o que conquistaram. O que leva uma pessoa a conquistar e de repente perde tudo? Tudo isso nós vamos falar isso para que a gente coloque em prática no dia a dia da nossa vida. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.